Boa tarde. O nosso trabalho é sobre a explosão do Câmbrico. Foi realizado por 4 alunos de Biologia Marinha, estes o Alexandre Jurca, Gabriel Consoli, Gonçalo Mimoso e Maria Clara Gomes, no âmbito da disciplina de Biologia de Vertebrados. Quando a vida surgiu na Terra, os seres que a habitavam eram essencialmente unicelulares. Estes não necessitavam de oxigênio e apenas necessitavam de dióxido de carbono e de moléculas que tinham enxofre, ferro ou minerais que serviam de oxidantes necessários para a decomposição dos alimentos. Diferente da grande maioria dos seres da atualidade, que são multicelulares e quase todos dependentes de oxigênio para a metabolização dos alimentos, assim conseguindo um ganho muito maior de energia. O período Ediacarano e a explosão. O período Ediacarano, além de anteceder o Câmbrico, foi o último do pré-Câmbrico. Ao longo do período Ediacarano, havia uma grande escassez de oxigênio nos oceanos, causando a morte precoce dos peixes, caso fosse na atualidade. Nessa época, havia uma grande simplicidade na evolução animal, como, por exemplo, a não existência de predadores, algo que alterou após a explosão do Câmbrico. Quanto à explosão do Câmbrico, esta deu-se há 530 milhões de anos atrás. Esta simplesmente consiste no aparecimento de uma enorme biodiversidade animal, que inclui muitos dos filos que ainda encontramos atualmente e são objetos de estudo, sendo assim considerado o período de intensa atividade evolutiva, uma vez que também ocorreu num curto espaço de tempo. Quanto à razão pela qual esta explosão aconteceu, há muitas dúvidas que ainda residem na atualidade. Porém, no período que foi referido no slide anterior, surgiram muitos animais. Animais estes com pouca mobilidade e pouco evoluídos. Estima-se então que o aumento do oxigênio no oceano tenha sido favorável para este acontecimento. Com a explosão houve um grande aumento dos carnívoros, o que deu origem aos primeiros predadores e levou assim a uma evolução cada vez maior no comportamento animal. Outro aspecto sobre a designação deste período é que esta também se designa como a Idade dos Trilobites, uma vez que foi neste período que houve o aparecimento desta espécie. Há várias hipóteses para a explosão do Câmbrico ter acontecido, porém não há nenhuma certeza em relação a este assunto. Os cientistas que estão focados neste estudo têm discutido sobre o tema por décadas, tudo para descobrir o que deu início a esta explosão de biodiversidade. Há alguns cientistas que afirmam que um aumento de oxigênio oceânico tenha iniciado esta alteração nos seres vivos. Também há outros que pensam que o desenvolvimento de algumas características, que eram inovações evolutivas, possam ter desencadeado o aumento da biodiversidade. Esta explosão deu origem a artrópodes com pernas e olhos compostos, a vermes com guelras e carnívoros que tinham capacidade de esmagar as presas com dentes incorporados nas mandíbulas. Outros cientistas dizem que pequenos aumentos da concentração de oxigênio possam ter sido o gatilho a dar origem à carnivoria ou relação predador-presa. Esta relação pode ter desenvolvido um aumento na diversidade de corpos e comportamentos ainda visíveis nos animais marinhos da atualidade. Dada a importância do oxigênio para os seres vivos, os cientistas analisaram amostras de sedimentos que datam entre os 675 milhões de anos até 485 milhões de anos. As amostras foram coletadas na Namíbia, China e outros locais do planeta onde pensa-se que tenham fósseis deste período, de modo a analisar a concentração de metais existentes nos oceanos durante a formação dos sedimentos, tal como o ferro e o molibdênio. A solubilidade destes metais depende da quantidade de oxigênio presente no meio. Deste modo, é possível determinar quais os metais e qual era a concentração de oxigênio quando os sedimentos foram formados. Os resultados mostraram que as concentrações de oxigênio aumentaram diversas vezes ao longo do tempo, aproximando-se das concentrações atuais nos oceanos, e que essas concentrações apareceram no início do Câmbrico, imediatamente antes da aparição dos animais modernos e diversificados. Esta análise pode dar um passo à frente na descoberta acertada acerca de como e porque é que se deu esta explosão na diversidade de seres vivos. Agora, o resultado da explosão nos seres vivos. Com a existência dos animais complexos posteriores à explosão, que existem na atualidade, é possível acreditar que, outrora, os seres vivos eram simplesmente unicelulares e que dependiam de gases como o dióxido de carbono e sulfatos, para além dos metais que usavam para decompor os nutrientes que consumiam.
Hoje em dia, ainda há micróbios que conseguem sobreviver em ambientes em que há pouco ou nenhum oxigênio presente. Posteriormente, os animais que foram adaptando-se a novas condições, o que depois levou a que parassem de consumir dióxido de carbono e começassem a consumir oxigênio. O metabolismo de comida na presença de oxigênio é muito mais rentável energeticamente do que por vias anaeróbias, como a do dióxido de carbono. Esta nova alteração a nível alimentar, respiratório e energético foi o que impulsionou a novas características que dependem diretamente e indiretamente da presença de oxigênio para funcionarem bem, tal como músculos, nervos e adaptações de defesa contra predadores, como exoesqueletos mineralizados e até dentes. Por fim, uma das características mais importantes desenvolvidas neste período foi a visão. Com esta adaptação, os predadores começavam a ter mais facilidade em caçar as suas presas e as presas podiam fugir dos seus predadores. A respeito agora do Câmbrico. O Câmbrico é uma referência que diz respeito à história de vida na Terra. Foi uma fase na qual grande parte dos grupos dominantes de animais apareceram no registro fóssil. O Câmbrico foi uma das épocas da Era Paleozoica, entre 542 e 488 milhões de anos atrás. Este período é agregado pelo período Ordoviciano do seu tempo. O período do Câmbrico divide-se em 3 subperíodos: Cambriano inferior, o mais antigo, Cambriano médio e Cambriano superior, o mais recente. Com o decorrer deste período, houve uma grande expansão da vida, fato que é denominado por explosão do Câmbrico, devido à grande quantidade de espécies que apareceram em tão curto espaço de tempo. Durante este período, os continentes estavam fragmentados e, consequentemente, separados por grandes massas oceânicas que se distribuíram na faixa intertropical. Concluindo, os continentes tiveram origem através da fragmentação de um supercontinente no final do Pré-Câmbrico. É de notar que todos os períodos presentes na nossa história apresentam fases. No caso deste período, apresentam-se então 5 fases principais. Temos como fase número 1, em que o conteúdo médio do oxigênio atmosférico durante este período corresponde a 63% dos níveis atuais. Na fase número 2, temos que o conteúdo médio do dióxido de carbono atmosférico durante este período foi 16 vezes mais do que o período pré-industrial, período este que ocorreu no século XVIII e foi a primeira vez em que o homem conseguiu converter combustíveis fósseis em energia que emitia dióxido de carbono para a atmosfera. Numa terceira fase, temos que a média da temperatura durante este período foi de 7 graus Celsius acima das temperaturas atuais. Seguindo para uma quarta fase, temos que houve um aumento do nível médio das águas do mar, tendo havido também uma subida de forma estável e quase definitiva de 30 metros para 90 metros. Outro aspecto a levar em consideração é que o ambiente tornou-se mais hospitaleiro à medida que este fenómeno da temperatura e da água aumentou. Por fim, temos a fase número 5, em que houve os primeiros aparecimentos de espécies de trilobites, espécie esta que marcou a nossa história com muita evolução. Como podemos ver na imagem, há cerca de 800 milhões de anos houve um pico de oxigênio que aumentou de 0,1 até entre 1 a 2% da concentração. Também podemos reparar que há 635 milhões de anos houve uma época glacial que pode ter posto fim a um pico de oxigênio da altura. Há 580 milhões de anos deu-se início ao período Ediacarano, onde apareceram grandes seres vivos que viriam a ser extintos há 542 milhões de anos, dando início ao período Câmbrico. Seres estes que podemos considerar mais simples, com poucas evidências de pernas, olhos e algumas outras características, como alguns que chegavam a ter mais de 1 metro, como os Dictyostônia, e outros que se alimentavam através de filtragem, como os carniodiscos. Já os seres que surgiram após a explosão do Câmbrico eram mais parecidos com os atuais, como os Marrella, que eram pequenos artrópodes com brânquias, ou outros como os Anomalocaris, que tinham olhos e mandíbulas circulares, ou ainda também como os Picaia, que tinham uma haste interna dura. Com isto, dou por finalizada a nossa apresentação e boa tarde.